Irmãos, sempre um grande prazer poder estar aqui comunicando algo que Deus colocou no meu coração. Primeiramente para mim, para minha vida, e poder compartilhar isso com você é sempre um grande privilégio. Eu quero, antes de a gente começar a orarmos, acalmarmos um pouco o nosso coração, um pouco a nossa mente. Não sei, mas algo aconteceu no meio do louvor que mexeu um pouco comigo. E às vezes a gente precisa se aquietar um pouco, se acalmar um pouco para escutar a voz de Deus e para permitir que Ele fale aos nossos corações e para que não só permitamos que Ele fale aos nossos corações, mas que isso gere frutos e gere frutos que abençoem as nossas vidas e abençoem as vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Você pode orar junto comigo? Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua presença nesse lugar. Nós Te honramos, Senhor. Nós olhamos para Ti nessa noite. Fazemos do nosso coração uma terra fértil, Pai, para aquilo que o Senhor quer ministrar em nós. Transforma nossas vidas, Espírito Santo. O Senhor tem total liberdade para nos confrontar nessa noite. O Senhor tem total liberdade para falar nos nossos corações nessa noite. O Senhor tem total liberdade de trazer mudanças nas nossas vidas nessa noite. Colocamos nossos olhos e nossa atenção em Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém? Eu e você, eu sei que nós queremos uma sociedade melhor. Eu sei que eu e você queremos que as coisas funcionem bem no nosso dia a dia, no seu trabalho, no meu trabalho, na nossa política, na nossa economia, no nosso país, no mundo. Nós queremos que as coisas funcionem bem. A gente olha, eu não sei se você sente assim, mas eu não quero entrar em política, não é isso, mas a gente olha e percebe as coisas estão assim, caramba, podiam estar melhores. E essa sensação, eu tenho certeza que não é uma sensação de 3, 4 meses atrás. É uma sensação talvez de anos e anos em que a gente tem visto, tem desejado que a nossa sociedade melhore, que as coisas funcionem, que haja um crescimento, que haja um avanço, né? Eu tenho certeza que você já estamos cansados de caminhar no túnel buscando a luz no fim do túnel. A gente está querendo caminhar fora do túnel, onde tudo é mais claro, não é? E essa mudança radical que nós não estamos vendo, essa mudança radical que nós desejamos para a nossa sociedade, para a nossa vida, para aquilo que nós temos, para aquilo que nós somos, essa mudança radical, ela começa dentro da nossa casa. A gente vai falar um pouco sobre família hoje. Falar que famílias fortes significam uma sociedade forte. Se na verdade nós queremos ver uma mudança naquilo que no nosso entorno, na verdade nós temos que olhar para dentro da nossa casa. Restabelecer um altar de adoração dentro da nossa casa, porque é daí que sai a influência para o mundo. É daí que sai, a gente vai ler um pouquinho Gênesis 1:28, Deus fala para a primeira família: sujeitai a terra, dominai sobre a terra. É do seio familiar, é de dentro da nossa casa que está a resposta para aquilo que nós queremos ver na sociedade. Deus cria a primeira família, a gente pode ir lá em Gênesis 1:28, por favor. E Deus abençoou eles e lhes disse: sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Mas essa palavra, sujeitar, significa ditem as regras. Parte do seio familiar, Deus está falando para a primeira família, para Adão e Eva: ditem as regras do mundo, sujeitai a terra. De dentro da família de vocês vai sair as regras de como vai funcionar o mundo. Ou seja, autoridade e influência que foi delegada à família sobre o andamento, sobre como funciona o mundo.
E quando eu olho para isso, eu preciso, porque eu sou parte de uma família, você também é parte de uma família. Eu preciso olhar para dentro da minha casa, eu preciso olhar para dentro desse lugar onde Deus declara isso e falar: será que daqui realmente está saindo o que precisa sair para que nós possamos sujeitar a terra? Salmo 115:16 corrobora isso. Diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Senhor Deus, Ele designou para nós, juntamente com Ele, o governo dessa terra. Nós somos co-governadores com Deus em como essa terra deve funcionar, em como o mundo deve funcionar, em como a sociedade deve funcionar. Essa autoridade, ela foi dada para a família. Essa autoridade, ela foi delegada por Deus para a família. Mas, como eu e você sabemos, tudo desandou, porque essa família corrompeu a influência que Deus deu para eles, desobedecendo a Deus e fazendo aquilo que eles queriam, não aquilo que Deus queria que eles fizessem. Eu estava vendo, não sei se era uma pregação, um podcast, e eu confesso para vocês que nunca tinha pensado nisso. Deviam ter centenas de árvores no jardim, porque a gente sempre quer fazer aquilo que não deve. Vocês que são pais sabem disso, né? Fala não para o seu filho, o que ele vai fazer? Se vocês verem meu irmão, a minha mãe nunca deixou ele fazer tatuagem. E daqui a pouco vocês vão ver ele andando, vocês vão ver que ele tem um braço cheio de tatuagem. Tudo bem, depois ela permitiu, ela falou: tá bom, já fez mesmo, vamos embora. Mas por que a gente sempre quer fazer aquilo que não deve? Tinha 1 milhão de árvores lá no jardim, e logo a que não devia chamou a atenção. Então a família corrompe essa influência, essa autoridade, desobedecendo a Deus, e acontece ali talvez o primeiro conflito. A família se divide. Há uma divisão clara ali: não, mas foi ela, não, mas foi ele, foi a mulher que o Senhor me deu. E essa influência começa a ser corrompida à medida que há uma divisão naquela família. E Deus olha para aquilo e fala: não é assim que eu queria. E toda a terra, até hoje, sofremos as consequências dessa decisão. Parte da minha, vou repetir isso, parte da minha e da sua família, a influência máxima para a nossa sociedade. Influência boa ou influência ruim, mas parte da nossa família sujeitar a terra. A família é algo tão importante para Deus, mas tão importante para Deus, que Ele dá uma promessa para Abraão em Gênesis 12:3: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus valoriza aí tanto isso que ele abençoa através de uma pessoa, de um homem de fé, de um homem de coragem, de um homem que constituiu tudo aquilo que ele constituiu através da sua família. Deus tem uma promessa para Abraão e fala: você vai ser pai de uma grande nação. Olha as estrelas do céu, tenta contá-las, olha a areia, tenta contá-las, essa vai ser a sua descendência. Como é que você tem uma descendência se não através da família? E Ele abençoa a minha e a sua família através da obediência desse cara. Para Deus, a família é tão importante que Malaquias 4:6, o último versículo do Antigo Testamento. Eu lembro que ouvi uma palavra do Rodrigo, e aconteceu algo incrível nesse dia. Nós estávamos gravando uma pregação dele na casa do Rodrigo e da Karina, para uma conferência internacional de jovens que nós tínhamos. Enquanto o Rodrigo falava, você lembra disso, Rodrigo? Começou a cair água na janela, não sei de onde, não sei se foi um ar-condicionado que estourou lá em cima, se choveu, não sei o que aconteceu. Mas ele está falando justamente de renovar, de restaurar, de trazer algo novo, e começa a jorrar uma água sobre a janela, assim, a gente até olha, eu falo: caramba, o que a gente faz? Cara, segue,
Deus fez isso aí. E ele fala nessa pregação que as últimas palavras importam bastante. Ele conta a história do Gabriel, quando Gabriel sai para fazer mestrado, se não me engano, né? E ele deixa ali últimas palavras. Essas são as últimas palavras de Deus antes da nova aliança, relatadas na Bíblia. E olha a importância da nossa família. Olha a importância da nossa casa. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. E essa parte, irmão, é uma coisa que precisa pesar no meio no seu coração. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Enquanto nós tivermos desavenças dentro da nossa casa, enquanto dentro da nossa casa meu coração não for convertido aos meus pais e o dos meus pais convertido a mim, a gente corre o risco de viver talvez aquilo que nós estejamos vivendo hoje. E o diabo já entendeu isso, irmãos. A gente não vai falar aqui do diabo, mas ele já entendeu isso. Ele já entendeu essa importância. Ele já entendeu a importância da família. Por que você acha que ele está querendo destruir dentro da nossa casa? Por que você acha que família agora qualquer um pode dizer aquilo que é? Por que você acha que estão massacrando os ouvidos e os corações das nossas crianças, dos nossos jovens na faculdade, onde você pode ser aquilo que você quiser, você pode pensar aquilo que você quiser, você mulher não precisa submeter ao seu marido, você homem pode ter diversas mulheres. O diabo já entendeu isso. Enquanto deixarmos só ele entender isso e não entendermos nós também, a gente corre o risco de continuar vivendo aquilo que nós estamos vivendo hoje. Mateus 12, 25 fala que todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Em algumas versões diz não prosperará. Se sai de dentro das nossas casas a influência para a sociedade, se a minha casa não subsiste, se a minha casa não prospera por conta dessa divisão, o que eu e você esperamos que aconteça com a sociedade? Ela não vai também subsistir nem prosperar. Uma casa dividida, e aqui a gente não está falando de casa, de um lugar físico, que nós estamos falando de família. Uma família dividida não subsiste, não prospera. E prosperar aqui também não está falando de coisas físicas. Prosperar aqui está falando de simplesmente existir. Uma casa dividida não tem como ela existir. Um reino dividido não tem como ela existir. E o que pode dividir a nossa família? Vamos tentar? Sempre que eu penso nisso aqui, sempre que eu jogo esse jogo, não sei se vocês já jogaram, eu penso na minha vida. Que a minha vida é feita, e a sua vida também, elas são feitas de várias partes que se conectam. O meu lado espiritual, a minha parte, o meu ser espiritual, o meu ser físico, a minha parte emocional, a minha alma, o meu espírito, a minha vida de trabalho, os meus relacionamentos. Nós somos feitos, na minha visão, não sei se essa é a sua, tá? Na minha visão, como se fosse isso aqui, onde quando todas as peças estão aqui, você está estável. Se chegar alguma coisa muito forte, vai desestabilizar, isso aqui vai cair. Mas o que pode, imagina que isso aqui seja minha e a sua família, o que pode dividir a nossa casa? Se uma casa dividida não prospera, o que pode dividir a nossa casa? A mentira pode dividir a nossa casa. Quando existe o que esconder entre marido e mulher, quando existe o que esconder entre pai e filhos,
Quando existe aquela questão de que não, isso aqui ele não pode saber. Não, isso aqui não, isso aqui é meu. E o mundo tá batendo, não, você é você. Você não precisa prestar para ninguém. Você é você. A mentira pode dividir a nossa casa. Sabe outra coisa que pode dividir a nossa casa? A indiferença. Quando já não me importa, não importa o que você faça. Quer ir? Vai. Não quer ir? Não tô nem aí para você também. Meus filhos querem ir? Eu já tentei fazer de todas as formas, já cansei. Vai. Quando eu me coloco nesse lugar que, desculpa, eu não sou pai ainda, não sei as dificuldades de educar um filho. Posso estar falando uma grande besteira. Mas eu tenho uma mãe que, agora não tão mais, mas que nunca me parou. Eu ia falar a mesma coisa que o Teco falou um dia, mas não vou falar. Nunca parou de pegar duro comigo. Nunca parou de pegar duro comigo. E às vezes eu fiz as minhas coisas e repeti as minhas coisas e continuo repetindo e continuei repetindo, e eu tenho uma mãe que para mim nunca deixou que essa indiferença, eu já tentei mesmo, vai. A indiferença, irmãos, pode destruir a nossa família. Sabe outra coisa que pode destruir a nossa família? Falta de respeito. Quando um olha para o outro e já não sente aquele respeito mais. Quando mulher não respeita o homem. Quando o homem não respeita a mulher com palavras, com atitudes, com planos. Quando filhos não respeitam os seus pais porque não, vai ser muito velho, vai ser muito arcaico. Hoje o mundo é novo. Hoje eu posso fazer isso, mas na minha época, na sua época, é sua época, pai. Na minha época, isso é aceitável. Eu lembro de uma vez, minha mãe deve estar até assistindo. Eu lembro de uma vez que uma dessas vezes que a minha mãe estava apertando, a gente morava num lugar e ela entrou. Eu vou me expor aqui, hein? Ela entrou na cozinha. Quando ela entrou na cozinha, eu devia ter uns 7, 8 anos. Quando ela entrou na cozinha, eu estava tão irritado que eu dei o dedo no meio para ela. E ela voltou bem na hora. E aí você sabe o que aconteceu, né? Com a minha mãe não tinha essa de que não pode bater no filho. Vem. E aí eu, não, mãe, estava coçando o dedo. Vem. Quando essa falta de respeito começa a permear as nossas relações, a nossa casa desanda. Tem como desandar. Respeito é e precisa ser a base. Sabe outra coisa que acontece que pode destruir as nossas famílias? Está começando a ficar perigoso. Sabe outra coisa que pode destruir a nossa família? O isolamento. Eu tenho a minha vida, você tem a sua vida. Irmãos, eu trabalhei numa casa com uma paciente que ela era casada há 35 anos. E os dois sempre, eu perguntei isso, sempre, desde o primeiro dia, quartos separados. Cara, que loucura, não sei se alguém faz isso, me perdoa, que loucura é essa? Não falei nada porque eu estava ali como profissional, não cabia a mim, acho que não cabia a mim. Quartos separados, cada um faz o que quer, ele no seu quarto, ela no quarto dela. Acontece isso muito com os filhos, né? Os filhos vão para o seu quarto, fecham a porta, trancam a porta. Eu nunca pude fazer isso na minha casa, trancar a porta. E aí cada um vive dentro do seu mundo, dentro da mesma casa, mas dentro do seu próprio mundo, dentro do seu próprio quarto. A família da Sara tem uma coisa que a minha família não desenvolveu tanto e que eu acho precioso. Todo mundo são pai e a mãe, são mais 3 irmãos, mais os seus maridos ou esposas, mais os seus filhos, e todos eles têm a capacidade de sentar numa mesa para jantar ou almoçar. Ninguém tem picuinha com ninguém, ninguém tem cara fechada para ninguém, ninguém tem
Cara, isso fala demais comigo. Isso fala demais comigo, porque nós estamos nos tornando isolados. Você come no seu quarto, eu como no meu quarto. Isolados fisicamente, muitas vezes isolados emocionalmente. Sabe outra coisa que pode dividir a nossa casa? Deixa eu ver o que eu vou tirar aqui. Tá difícil, já está começando a ficar difícil. Sabe outra coisa que pode dividir a nossa casa? Quando os papéis não são cumpridos. Quando o pai não é pai, quando mãe não é mãe, quando o filho não é filho. É mãe fazendo função de pai. Eu sei que existem casos, tem mulheres que foram abandonadas e precisam fazer essa função. Mas quando há as duas partes dentro de casa, quando é pai, precisa ser pai. Eu preciso ser pai, eu preciso ser o cabeça da minha casa. Eu preciso ser aquele. Recai sobre mim a responsabilidade. Quando Adão e Eva pecam, quem Deus chama? Quando eles pisam na bola, quem é que Deus chama? Adão, cadê você, meu filho? Pai precisa ser pai, mãe precisa ser mãe. E eu muitas vezes, como meu pai não podia mexer muito, porque ele era meio bravo, eu como filho então tentava crescer para cima da minha mãe, né? E tentava omitir que ela fizesse o papel dela. Então eu como filho não cumprir o meu papel, dificultava o papel da minha mãe. Isso pode destruir as nossas casas, irmãos. Sabe outra coisa que pode destruir as nossas casas? A falta de perdão. A gente vai pisar na bola. Você vai pisar na bola. Você vai pisar na bola. E quem está com você também vai pisar na bola. E os seus filhos, eles vão pisar na bola. E os seus pais, eles vão pisar na bola. Só que existe um grande mandamento, que é o do perdão. Quando não há perdão, irmãos, um relacionamento se rompe. A gente tem histórias e mais histórias que eu e você podemos contar e saber de famílias que foram completamente destruídas por falta de perdão. Meu pai conta a história que ele estava num velório uma vez e os irmãos, eles estavam velando o pai, e o pai não tinha sido nem sepultado, eles estavam ainda discutindo sobre o que ia para quem, porque o pai tinha sido tão, entre aspas, palavras deles, ruim para eles. Tem gente que se orgulha. Eu já conheci uma pessoa assim. Eu sei que quando tem gente que sobra aqui e fala, eu já vi aquilo, parece meio que balela, né? Eu juro para vocês que eu já vi assim, tem gente que não perdoa e é orgulhoso de que não perdoa. Eu não perdoo. E não vou perdoar. E vou levar isso para o túmulo, eu já escutei isso. E aí você precisamos lembrar da continuação da oração do Pai Nosso. O que Jesus está falando, ele fala, pois teu é o reino, poder, domínio para todo sempre, amém. Fecha aspas da oração. E ele continua 1 ou 2 versículos depois. Você sabe o que ele continua depois da oração do Pai Nosso? Porque se vocês não perdoarem o irmão de vocês, Deus que está no céu não os perdoará. Então a pessoa orgulhosa, feliz em não perdoar o outro, a gente não sabe o que está perdendo por falta de perdão. Você precisa perdoar, não consegue perdoar, faça um sozo, né? Deus pode tratar isso no seu coração. Sabe outra coisa que pode, eu vou tentar acelerar um pouquinho, sabe outra coisa que pode como é que se diz? Destruir a nossa casa? A autocomiseração. Deixa eu ver se eu tento tirar mais um aqui. Sabe o que é autocomiseração? É tudo sou eu.
Ai, pobrezinho de mim. Ah, mas é que eu sou assim, tá vendo como você não me trata bem, você é isso, você é aquilo. Não confundam, tem gente que trata o outro mal mesmo e precisa ser puxado a orelha. Eu estou falando daquela pessoa, daquele tipo de pessoa que é tudo, é um egocentrismo, é tudo nela, tudo contra ela, o mundo está contra ela, está todo mundo falando para ela ir para um lado e ela vai para o outro aí, ah, pobrezinho de mim, ninguém me escuta. Uma pessoa centrada em si mesma, ela pode fazer com que a casa seja destruída. E tem uma coisa, irmãos, que faz com que a casa desmorone completamente, que é não ter Deus como centro. Você assustou? A gente tem que se assustar mesmo, não ter Deus como centro, vai acontecer isso aqui. Se eu não tiver na minha casa e a minha casa não tiver Deus como centro, ela jamais poderá ser uma casa não dividida. Jamais. E aí a casa cai. E aí quando a casa cai, pode acontecer aquilo que Malaquias fala, né? Deus pode mandar a maldição sobre a terra. A gente precisa, irmãos, restabelecer, reestruturar o nosso lugar de influência e governo na sociedade. Quando então nós somos famílias fortes, imagina isso. E essa mensagem, irmãos, eu prometo para vocês que eu pedi para Deus para me inspirar. Eu prometo para vocês que eu pedi, Senhor, me dá alguma coisa específica que o Senhor quer falar. Imagina então se a minha família é forte, junto com a sua família que é forte, junto com a sua família que é forte, junto com a sua família que é forte, junto com a sua, se nós todos formos famílias fortes, o que nós podemos conquistar então? Vocês lembram da história de Neemias? A história real, a história de fato de Neemias, toda a história de Neemias, você lembra dessa história? Quem reconstrói os muros? São as famílias que reconstroem os muros. Neemias chega na cidade, a cidade está desolada, a cidade está assolada, ele se doeu o coração porque alguém tinha falado para ele que a cidade estava desolada, ele não tinha nada a ver com aquela história, ele era o copeiro do rei, ele tinha um trabalho um pouco perigoso, mas ele estava bem, acho que ele recebia um pouquinho mais por insalubridade também, mas ele estava bem. E ele se dói o coração, e ele vai lá, ele monta uma estratégia, e seria humanamente impossível para que ele mesmo pegasse os servos dele, ou as pessoas que estavam com ele, e reconstruísse algo. Um muro, irmãos, a gente não está falando de uma parede, nós estamos falando um muro de uma cidade, e é impossível construir algo grande com poucas pessoas. E Neemias chega ali, e quem ele vai buscar para construir? Famílias. Eles eram vizinhos numa cidade isolada. Vocês acham que eles gostavam um dos outros assim 100%? Eles eram gente igual a gente, irmão. Você tem problema com seu vizinho, o cachorro às vezes late demais, é verdade. Às vezes faz barulho demais. Às vezes tem um cara que tem guitarra em casa e fica tocando. Às vezes, mas esse cara, Neemias, tem a capacidade de dar um propósito para aquelas famílias fortes, unidas, e eles conseguem construir algo em 52, lê a história de Neemias, em 52 dias, eles conseguem construir algo que estava destruído há mais ou menos 70 anos. Talvez eles não fossem construtores, nem todos eram construtores ali, nem todos tinham a capacidade, mas a união entre as famílias consegue chegar a um propósito grande e forte. E Deus tem um propósito para essa igreja. Eu não sei qual o muro que a gente vai precisar construir,
Eu não sei o que é que a gente vai precisar construir, que quando a gente olha e fala, cara, é impossível. Tem anos que as coisas estão assim. Tem coisas na sociedade que Deus está dando resposta para nós. E se eu não fortalecer a minha casa e não cooperar com você de braços dados, onde você é fraco eu consigo te ajudar, onde você é forte você consegue me ajudar. Se a gente não der de fato os braços, a gente não vai conseguir construir aquilo que Deus tem para nós, e Deus tem algo para nós. Você acredita nisso? Não, estou falando de verdade. Você acredita nisso? Você acredita que Deus tem algo para essa igreja? Ele vai construir com a minha e com a sua família. Ele vai construir com a minha e com a sua família. Não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. Eu queria encerrar com 2 versículos. Antes disso, você repara que essa união de famílias, ela se torna prática, né? Não é uma coisa que a gente só diz que é. Um muro saiu dessa união. É algo palpável, é algo prático, é algo físico. A gente precisa ver e precisa conquistar essas coisas espirituais, mas essas coisas palpáveis. A gente precisa ver transformação na vida das pessoas. A gente precisa ver transformação na sociedade. A gente precisa ver transformação nas 7 esferas da sociedade. Buscar a Deus, irmão. Josué 24:15. O povo está num momento ali muito complicado. Um dos momentos que o povo começa a se desvirtuar um pouco. Eles começam a cultuar outros deuses, a se encantar por outros deuses. Eles começam a achar que eles têm a necessidade de buscarem outros deuses. E aí Josué fala assim, ó, se vos parece mal servir o Senhor, vocês escolhem. Escolhe aí quem vocês querem servir. São esses outros deuses aí? Seus deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou outros deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você tem coragem de falar isso? Você tem coragem de falar isso? Talvez você não esteja vendo isso, mas você tem coragem de falar isso por fé. Você tem coragem de colocar isso diante de Deus e batalhar por isso. E chegar para onde as pessoas estão buscando outras formas. Vocês podem buscar isso, está tudo bem. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso precisa ser um lema, irmãos. A gente precisa tatuar isso no braço, escrever isso em algum lugar. Mas isso precisa estar vivo no nosso coração. Em que eu e minha casa, seja por vista, vendo, ou seja por fé, em esperança de que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu queria fechar com 1 Timóteo 5:8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que um descrente. Dá um tempinho para você processar isso. A gente precisa batalhar pelas nossas casas, irmãos. A gente precisa batalhar pelas pessoas de dentro da nossa casa. A gente precisa restabelecer o altar de oração, de adoração dentro das nossas casas. A gente precisa restabelecer o bom convívio, o amor dentro das nossas casas. Não podemos deixar que isso aqui aconteça com as nossas casas, com as nossas vidas. A gente acha que eu preciso de um presidente para mudar a sociedade, eu preciso de um parlamento para mudar a sociedade, eu preciso, não, autoridade de sujeitar a terra foi dada a mim e a você dentro das nossas casas. Nós somos
co-governantes. Sérgio fala muito isso para a gente. Somos co-governantes com Ele. Deus, Ele poderia fazer assim, transformar a humanidade, mas Ele escolheu trabalhar através de mim e de você. Eu queria que você ficasse de pé e queria que você ficasse próximo da sua família. Se você não tiver família aqui, pega alguém aí e se torne família com ele. Não fique ninguém sozinho, por favor, não fique ninguém sozinho. Imagina o que aconteceria com esse bairro se eu e você, fortalecidos, nos uníssemos e saíssemos para avançar o reino. Comece a orar pela pessoa da sua família, comece a orar, é a sua família, é a sua família. Comece a orar por eles. Se eles não estão aqui, comece a orar pelos que não estão aqui. Se seus filhos não estão aqui, comece a orar por eles. Se seus pais não estão aqui, comece a orar por eles. Seus irmãos não estão aqui, começa a orar por eles. Começa a clamar. Se você tem algo para pedir perdão, comece a pedir perdão. Se você tem algo para perdoar, comece a perdoar. Se você tem algo que tem te afastado dele, comece a se reaproximar dele. Lembra, Deus quer a sua família bem. Deus quer a minha família bem. Comece a clamar pela sua família. Senhor, une a nossa casa, Pai. Une a nossa casa, Senhor. Que toda seta maligna, Pai, que tenha entrado dentro das nossas casas, que isso seja extirpado, Pai, em nome de Jesus. Faz aquilo que o Senhor disse que faria, Pai, em Malaquias, Senhor. Converta o coração dos pais aos filhos, converta o coração dos filhos aos pais, Senhor. Uma harmonia, um amor ágape, Senhor, aquele amor sacrificial dentro das nossas casas, Senhor, que nós olhemos com olhos de amor, que nós olhemos com olhos de aceitação, Senhor, que nós olhemos com olhos, Senhor, não pelo viés do pecado, não pelo viés da falta de perdão, Senhor, mas que nós olhemos com os olhos que o Senhor olha, Pai. Em nome de Jesus. E agora eu queria, onde você está, que as nossas famílias se unissem. Vai uma família com a outra, de mãos dadas, de braços dados, mas que todos nós nos uníssemos. Não façam rodinha sozinhos, não, por favor. Que todos nós nos uníssemos. Faz tempo que a gente não faz isso na igreja, a gente faz isso todo domingo. Vai dando as mãos, nem que nem fique sozinho, por favor. Não precisa fazer rodinha, vamos dar todas as mãos. Falei mal, né? Desculpa. Não precisa fazer um grande círculo, não. Senhor, eis-nos aqui, Pai. Assim como o Senhor usou aquelas famílias em Israel, Pai, para construir algo grandioso, usa a gente, Senhor. Usa a gente, Senhor. Nos dá uma direção, Senhor, nos dá um trabalho, nos dá um propósito, Senhor, nos dá algo que fazer, Senhor. Conte conosco para a Tua obra, Senhor. Nós deixamos qualquer rusga de lado entre um e outro, Senhor. Nós deixamos qualquer olhar diferente entre um e outro. Esse mesmo amor que o Senhor está estabelecendo dentro das nossas casas, Pai, que o Senhor estabeleça entre casas também, Senhor. Entre famílias também, Senhor. Nos aproxima, Senhor, e nos leva, Deus, a algo grande que o Senhor quer fazer.
arregaçamos nossas mangas, Senhor, e te pedimos, envia-nos para a tua obra, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor?